Naquela segunda-feira, era feriado, então decidimos, vamos para Las Vegas, já que eu nunca tinha ido antes. Estava no banco de trás do carro quando acordei com um dos amigos dirigindo a mais de 190 km por hora. Olhei para o painel e vi o ponteiro ultrapassando o limite. Meu coração disparou, e de repente ouvi uma voz clara, como se viesse de dentro de mim: Elliot, você deveria morrer neste acidente. Mas vou salvar todos vocês. Fiquei confuso. Por quê? Pensei. Era para ser o meu fim ali, junto com os dois amigos, mas algo maior interveio. Comecei a chorar, ainda no banco de trás, enquanto o carro continuava em alta velocidade. Ninguém entendia o que estava acontecendo. De repente, uma voz sombria e perturbadora ecoou na minha mente, gritando comigo. Era agressiva, ameaçadora: pare! Já é tarde demais. Você vai para o inferno. Repetia sem parar, como se quisesse me sufocar. Era tão intensa que achei que estava perdendo a sanidade. Então, o motorista gritou algo, o carro deu uma guinada estranha, como se lutasse para se manter na pista, e de repente saímos da estrada. Foi nesse instante que senti meu corpo se desprender, como se eu estivesse sendo arrancado de mim mesmo. A sensação foi indescritível, um misto de terror, derrota e vergonha tão profunda que não desejo a ninguém. Era como se toda a minha vida tivesse sido um desperdício, como se eu não tivesse valor, como se não existisse nada além de um vazio absoluto. Me senti exposto, nu, envergonhado. E então ouvi: não quero nada de você, apenas que conte a todos o que está prestes a acontecer. Alguns acreditarão, outros não, mas fale mesmo assim. Minha história começa muito antes desse momento. Nasci em uma família muçulmana. Meu pai, que havia se convertido ao islamismo, trabalhava como guarda de embaixada no Marrocos, servindo no corpo de fuzileiros navais. Minha mãe, nascida muçulmana, também era marroquina. Eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram, mas logo depois meu pai voltou ao cristianismo e dedicou sua vida a Cristo. Assim, eu e minha irmã gêmea crescemos em um lar dividido entre duas religiões. Aos 14 anos, senti algo me pressionando a escolher um caminho. Embora me declarasse muçulmano, não praticava o Ramadã e apenas repetia que não havia outro Deus além de Alá e que Maomé era seu mensageiro. Mas algo dentro de mim me lembrava de uma cena que eu tinha visto quando bebê. Quando nasci, tive complicações no parto, e os médicos achavam que eu não sobreviveria. Meus pais também temiam o pior. Anos depois, quando tinha 20 anos, contei a eles algo que nunca haviam mencionado. Lembrava-me claramente daquela noite no hospital. Acordei em um berço de vidro, uma incubadora, e vi um homem com uma luz intensa ao redor dele, vestido com uma túnica branca. O quarto estava escuro, mas ele brilhava. Primeiro, notei minha própria mão de bebê, com todos os 5 dedos perfeitos, algo que, na época, não entendi por que era importante. Depois, olhei para ele. Estava observando outro bebê, mas quando me viu, começou a caminhar em minha direção. A luz o acompanhava. Parou bem na minha frente, sorriu e me olhou como se eu tivesse realizado algo grandioso. Era um homem de cabelos castanhos cacheados, curtos, sem barba, com um nariz proeminente. Naquele instante, soube que era Jesus. Ele simplesmente sorriu e depois se afastou, desaparecendo no nada, como se tivesse entrado em outro lugar. Guardei essa lembrança por anos. Aos 14 anos, ainda indeciso entre as duas religiões, resolvi seguir o exemplo do meu pai e me entregar a Cristo. Não acreditava de verdade, não entendia a crucificação, não me considerava pecador, nem sabia o que isso significava. Mas algo me impulsionou a orar: Deus, se é verdade o que dizem, que se pedirmos receberemos, se buscarmos encontraremos, e se batermos a porta será aberta, então aqui estou. Mesmo duvidando, vou tentar. Foi assim que comecei minha jornada na fé, ainda que de forma superficial. Passei bons momentos com meu pai, indo à igreja, cortando o cabelo, tomando café da manhã juntos. Depois, terminei o ensino médio, entrei na faculdade e acabei me afastando um pouco da espiritualidade. Foi só aos 21 anos, quase completando 22, que tudo mudou. Naquele feriado,
eu trabalhava em um banco com 2 colegas, um gerente e eu, como caixa. Decidimos viajar para Las Vegas, já que eu nunca tinha ido. Combinei com alguns amigos, mas no fim acabei indo com eles. Foi uma viagem tranquila, com passeios e um pouco de jogo, nada demais. No último dia, enquanto estávamos em um hotel, aquele que parece uma pirâmide, fui ao banheiro e, ao voltar, encontrei meus amigos conversando com um grupo de rapazes de uma cidade vizinha. Que coincidência, disseram. Acabamos passando o resto do dia com eles. Algo que parecia vir de dentro de mim, mas não era minha voz. Era como se alguém sussurrasse no meu ouvido, mas com uma presença pesada, quase sufocante. A voz dizia: "Você acha mesmo que ele te perdoa? Depois de tudo que você fez? Você é um hipócrita. Deus não quer você. Ninguém quer." Eu senti um calafrio percorrer meu corpo, como se algo escuro estivesse se enraizando em mim. Mas então, quase no mesmo instante, ouvi outra voz, clara, firme, cheia de autoridade. Não era um sussurro, era como se alguém falasse diretamente no meu espírito: "Elliot, eu te escolhi. Eu te perdoei. Essa voz não é sua. Não é minha. É do inimigo, e ele está com medo porque você está voltando para mim." Foi como se um peso fosse tirado dos meus ombros. Eu comecei a chorar de novo, mas dessa vez não era de medo. Era alívio. Como se, depois de anos vagando, eu finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa. Eu olhei para fora da janela e vi o deserto passando em alta velocidade, mas tudo parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar mais leve. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. O carro continuou acelerado, mas eu não sentia mais pânico. Eu me virei para o motorista e disse, com uma calma que não era minha: "Ei, você precisa diminuir a velocidade. Agora." Ele olhou para mim pelo retrovisor, meio confuso, como se não entendesse por que eu estava tão sério. Mas então, sem questionar, ele tirou o pé do acelerador. O carro começou a desacelerar, e eu senti uma paz estranha, como se alguém estivesse segurando o volante comigo. Foi aí que percebi que não estávamos sozinhos naquela estrada. Não era só o motorista, eu e o outro passageiro. Havia algo mais ali, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. Como se estivéssemos sendo protegidos. Eu fechei os olhos e orei em voz baixa: "Obrigado, Senhor. Obrigado por não me deixar morrer hoje. Obrigado por me mostrar que ainda há tempo." Quando abri os olhos, estávamos em uma velocidade normal. O motorista olhou para mim de novo e disse: "Tudo bem, cara? Você tá estranho." Eu sorri e respondi: "Tá tudo bem. Melhor do que nunca." E era verdade. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que não estava mais sozinho. Que, independentemente do que acontecesse, havia alguém maior do que todas as minhas dúvidas, todos os meus erros, todas as vozes que tentavam me convencer do contrário. O resto da viagem foi tranquilo. Chegamos em casa sem nenhum incidente, e eu passei os dias seguintes tentando entender tudo o que tinha acontecido. Não era só sobre o carro, o edíblio ou a velocidade. Era sobre algo muito maior. Era sobre uma escolha: continuar vivendo como se Deus não existisse ou aceitar que Ele sempre esteve ali, mesmo quando eu não o buscava. E foi assim que tudo começou. Não com um milagre grandioso, mas com um sussurro no meio do caos. Com uma mensagem de texto no momento certo. Com uma voz que me lembrou de quem eu realmente era, e de quem eu poderia ser. Aquela voz maligna. Eu não sabia o que era. Ele gritava comigo, dizendo para parar, que tudo estava acabado, que suas pernas iriam para o inferno, que eu precisava parar. Parar era um berro ensurdecedor, como se algo dentro de mim estivesse se despedaçando. E então, no meio daquele caos, ouvi um choro meu, um pedido desesperado, e de repente ele voltou a falar. Tão suave, como se nunca tivesse saído. Uma voz que eu nem sabia que existia, mas que agora preenchia cada espaço vazio. "Eli, o que foi que eu te disse?" ele sussurrou. "Você vai ficar bem." E eu me agarrei àquelas palavras como se fossem a única coisa que me mantinha ancorada.
Enquanto a outra voz continuava gritando, acabou. Você vai para o inferno. Eu simplesmente ignorei. Porque se ele tinha dito que eu ficaria bem, então era verdade. Não importava o que mais dissessem. A palavra de Deus não era um palpite, era uma promessa. E eu a segurei com todas as minhas forças. De repente, comecei a sentir que estava me desprendendo do meu corpo. Não era como um sonho, nem como um desmaio. Era algo mais profundo, como se cada parte de mim estivesse se soltando, flutuando para fora de si mesma. Eu tentava me segurar, mas era como tentar agarrar fumaça. E então, no carro, ouvi o motorista gritar: "Puta merda, a gente saiu da estrada." O carro deu uma guinada brusca, e por um segundo, tudo pareceu desacelerar. Foi nesse instante que eu saí. Não houve dor, nem medo, apenas uma sensação de movimento, como se eu estivesse sendo puxada para fora de mim mesma. E então, em um flash, minha vida passou diante dos meus olhos. Não como um filme, mas como memórias que eu nem sabia que tinha. Vi eu e minha irmã gêmea brincando com brinquedos quando éramos pequenas, algo que eu não lembrava há anos. Vi o acidente no noticiário, o carro destruído, a repórter falando sobre jovens voltando de Las Vegas em alta velocidade. Vi minha mãe chorando na tela, seu rosto marcado pela dor. Vi cenas do que poderia ter sido meu futuro, talvez meu casamento, talvez outros momentos que nunca viveria. E então, algo estranho aconteceu. Todas aquelas imagens começaram a se dissolver, como brasas se apagando no vento. Elas queimavam, sumiam, e de repente, eu não conseguia mais me lembrar de nada. Nem da minha mãe. Nem da minha irmã. Nem do meu próprio nome. Eu sabia o que era uma mãe, o que era uma irmã, mas não sabia quem elas eram. A única coisa que restou, ecoando na minha mente como um vazio insuportável, foi a constatação: eu não tinha um relacionamento com Deus. E essa foi a pior sensação da minha vida. Não era medo. Não era tristeza. Era uma vergonha tão profunda que parecia me consumir por dentro. Como se eu tivesse desperdiçado tudo. Como se, no fim, eu não fosse nada. Não me sentia nua, me sentia apagada. Como se nunca tivesse existido de verdade. E então, veio a certeza: eu morri. Mas eu ainda estava subindo. Ainda estava sendo puxada para cima, para fora daquele corpo que já não me pertencia mais. E de repente, ouvi algo que nunca esquecerei: o canto mais lindo que já existiu. Não era uma música terrena. Era algo celestial, puro, como se mil vozes se unissem em uma harmonia perfeita. E quanto mais eu me aproximava, mais o som crescia, até se transformar em um rugido de celebração, como se eu estivesse cruzando a linha de chegada de uma corrida que nem sabia que estava correndo. Então, eu vi uma luz. Não uma luz qualquer, era ele. Não dava para descrever com palavras, mas eu sabia. Era como voltar para casa depois de uma vida inteira perdida. Não importava mais quem eu era, de onde vinha ou o que tinha feito. Só importava aquele lugar. Era como se, pela primeira vez, eu reconhecesse algo que sempre esteve ali, esperando por mim. E eu só queria chegar mais perto. Mais perto. Mais perto. E então, eu estava de volta. De volta ao meu corpo, de volta ao carro, de volta àquela realidade que agora parecia pequena e distante. O motorista tinha conseguido controlar o veículo, e estávamos de volta à estrada. Mas eu não era mais a mesma. Não depois daquilo. Sem pensar, comecei a gritar. Não eram palavras soltas, era um louvor desesperado, como se minha alma estivesse transbordando. Deus! Jesus! Senhor Todo-Poderoso! Deus é bom! Eu gritava, chorava, ria, tudo ao mesmo tempo. Meus amigos olhavam para mim como se eu tivesse enlouquecido. O que diabos está acontecendo com você? Eles perguntavam, assustados. Mas eu não conseguia explicar. Só conseguia repetir: vocês não entendem. Não entendem. É real. É real. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Minha boca começou a se mover sozinha,
e palavras que eu não conhecia começaram a sair. Não eram frases sem sentido, eram frases completas, em uma língua que eu nunca tinha aprendido. Era como se uma torneira tivesse sido aberta na minha mente, e as palavras simplesmente caíssem de lá, pesadas, como se cada sílaba tivesse um peso próprio. Eu sentia o peso delas entrando, mas não sabia o que estava dizendo. Só sabia que não conseguia parar. O motorista, cujo nome eu nem lembrava direito, depois contou para a namorada, que trabalhava comigo, que aquilo parecia latim. Parecia que ela estava falando frases inteiras, ele disse. E era exatamente assim que eu me sentia, como se alguém estivesse despejando palavras diretamente na minha mente, e eu fosse apenas o canal. Tentei me conter, com medo de assustar ainda mais meus amigos, mas não adiantou. Era mais forte do que eu. Quando finalmente consegui parar, meus amigos já estavam em pânico. Paramos em um posto de gasolina, e eles me trancaram no carro, como se eu fosse uma ameaça. Mas eu não me importava. Porque, pela primeira vez na vida, eu sentia Deus. Não como uma ideia distante, mas como uma presença real, tangível, preenchendo cada espaço ao meu redor. Era como se meus olhos tivessem sido abertos para uma realidade que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha visto. E eu sabia, com uma certeza que não podia ser explicada, que nada mais seria como antes. Como se eu fosse um enigma que eles não conseguiam decifrar. Um deles me encarou por um longo tempo, como se tentasse enxergar através de mim, e então perguntou, quase num sussurro, o que diabos aconteceu com você? Eu não sabia como responder. Como explicar que, de repente, eu via o mundo de um jeito completamente diferente? Que cada pessoa ali no posto de gasolina carregava uma história que eu, de alguma forma, conseguia ler como um livro aberto. Que o amor de Deus não era uma teoria, mas algo tão real quanto o asfalto sob nossos pés. O homem sentado na calçada, Joseph, ainda estava ali quando voltei para o carro. Ele ergueu os olhos por um instante, como se sentisse que algo havia mudado em mim, e sorriu de um jeito que parecia dizer, eu sei que você sabe. E eu sabia. Não por algum dom especial, mas porque, naquele momento, eu era apenas um canal. Uma voz que repetia o que já tinha ouvido, sem filtros, sem medo de parecer louca. Quando finalmente chegamos em casa, meus amigos mal trocaram palavras comigo. Um deles me deixou na porta e foi embora sem se despedir, como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. E talvez eu fosse. Porque, depois daquilo, eu não conseguia mais olhar para as pessoas da mesma forma. Cada rosto na rua carregava uma carga invisível de alegrias, dores, arrependimentos e esperanças. E o mais assustador era perceber que Deus amava cada um deles com uma intensidade que eu nunca tinha imaginado. Não um amor distante, mas um amor que queimava como fogo, que se derramava sobre cada vida como chuva no deserto. Naquela noite, sonhei de novo. Não com o fim do mundo, mas com algo ainda mais perturbador, a quietude que antecede o caos. No sonho, eu estava em pé diante do trono, e o silêncio era tão denso que parecia ter peso. Os anjos ao redor não se moviam, não respiravam, como se o próprio tempo tivesse parado. E então, de repente, eu entendi. Não era apenas um sonho. Era um vislumbre do que estava por vir. Uma contagem regressiva que já havia começado, mas que a maioria das pessoas ainda não conseguia ouvir. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi abrir a Bíblia. Folheei até o livro de Apocalipse, e lá estava, a descrição exata do que eu tinha visto. Os 7 anjos com as 7 trombetas. O silêncio no céu. A terra em chamas. E, acima de tudo, a face de Deus, não como um juiz frio, mas como alguém que chorava enquanto o mundo se despedaçava. Porque o amor e a justiça, afinal, não são opostos. São duas faces da mesma moeda. Desde então, algo em mim mudou para sempre. Não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele carro em Las Vegas. E, às vezes, quando olho para o céu, ainda sinto aquela proximidade. Como se o céu não fosse um lugar distante, mas uma realidade que respira logo acima das nuvens, esperando o momento certo de se revelar. E eu? Eu só quero estar pronta quando esse momento chegar. Fiquei atônito. E então um dos caras falou,
olhando para mim com uma calma que contrastava com o caos que eu sentia por dentro. Ei, não precisa ficar constrangido com o que acabou de acontecer. Algo muito louco está rolando aqui. E eu, ainda tentando organizar os pensamentos, respondi como se as palavras tivessem vida própria. Cara, eu não estou constrangido. Eu sei. Eu sei que minha vida mudou para sempre. Desde aquele instante, as coisas nunca mais foram as mesmas. Contei o que vivi para algumas pessoas, algumas acreditaram, outras não. Mas a verdade é que, mesmo dentro de mim, às vezes surgiam dúvidas. Será que eu estava tão fora de mim que imaginei tudo? Será que foi só um momento de desespero, uma alucinação? Os dois caras que estavam no carro pareciam normais, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas como explicar as palavras que ecoavam na minha mente, tão precisas, tão cheias de propósito? Como ignorar que, de alguma forma, eu já conhecia aquelas verdades antes mesmo de ouvi-las? Comecei a conversar com pastores, a buscar respostas na Bíblia, a questionar tudo. E quanto mais eu procurava, mais uma certeza se firmava: não havia como aquilo ter sido coincidência. As palavras que me foram ditas naquele carro não eram frases soltas, eram promessas, eram verdades que só faziam sentido se viessem de um lugar maior. E então veio a lembrança: ele já salvou minha vida antes. Quando eu era bebê, quando ninguém mais podia me ajudar. E agora, de novo, naquele carro. Se ele tinha me resgatado 2 vezes, o mínimo que eu podia fazer era entregar a ele o que restava da minha vida. Foi então que ouvi, com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas: você deveria ter morrido naquele acidente. E, como se para confirmar, ele me mostrou, através da tela do meu celular, de uma forma que só eu podia entender, que estava ali, falando comigo. Não era uma voz distante, abstrata. Era real, presente, como se alguém estivesse ao meu lado, sussurrando: eu sei de tudo o que vai acontecer na sua vida. Eu sei das 2 mensagens que você vai receber hoje. Eu sou soberano sobre tudo. Foi como se, de repente, eu tivesse sido transportado para fora do mundo natural, mergulhado em uma dimensão onde só existiam ele e eu. E o mais impressionante era perceber como o mundo, com suas vozes altas e insistentes, aquelas que nos dizem o que comprar, como viver, o que priorizar, muitas vezes abafa a voz suave e constante de Deus. Mas ali, naquele momento, não havia competição. Só havia uma verdade: o relacionamento com ele era tudo o que importava. Eu estava na faculdade, estudando economia, planejando meu futuro, um bom emprego, um carro bacana, uma família estável. Eram planos bons, até mesmo nobres. Mas, de repente, tudo aquilo parecia pequeno diante da eternidade. Jesus disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E eu entendi, no fundo do meu ser, que a vida não era sobre conquistas ou segurança material. Era sobre viver para Ele. Sobre morrer para mim mesmo e deixar que Ele vivesse em mim. A partir daquele dia, minha busca por Deus se tornou incansável. Passei horas em oração, estudando a Bíblia, buscando sua presença como quem busca ar para respirar. Não era mais sobre pedir bênçãos ou soluções rápidas. Era sobre ouvir. Sobre estar ali, diante dele, dizendo: aqui estou. Fala, porque o teu servo ouve. E, às vezes, a espera era longa. Horas a fio, imóvel, em silêncio, até que uma palavra, um versículo, uma certeza surgisse. Foi assim que, em 2019, durante um programa de discipulado, um irmão na fé me viu orando no sofá, exatamente como faço até hoje, e comentou que eu repetia as mesmas palavras de Jacó ao acordar de seu sonho: aqui estou. Naquele momento, eu não sabia que Samuel, séculos antes, havia respondido ao chamado de Deus da mesma forma. Mas quando pedi que ele falasse comigo através da sua palavra, a resposta veio clara: vá para 1 Samuel, capítulo 3. E lá estava: o Senhor chamou Samuel. Ele respondeu: aqui estou. Li e reli o texto, percebendo a semelhança com a minha própria história. Samuel, assim como eu, não reconheceu de imediato a voz de Deus. Mas quando finalmente entendeu, respondeu com entrega total. E então, no último versículo daquele capítulo, veio a confirmação:
o Senhor continuou a aparecer em Siló, pois se revelava a Samuel por meio da sua palavra. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou falando com você. Através da Bíblia, através da oração, através das circunstâncias. Você só precisa aprender a ouvir. E eu aprendi. Ou melhor, estou aprendendo. Porque, depois daquela experiência, passei a reconhecer sua voz com mais clareza. Ele me pediu coisas que, aos olhos do mundo, pareciam absurdas. Uma vez, disse: vá ao mercado e procure um homem de barba e chapéu verde. Ele vai te dar algo. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas obedeci. Naquela mesma manhã, um amigo tinha me convidado para ir a um estande de tiro, algo que eu nunca tinha feito. No começo, aceitei, mas algo dentro de mim dizia que não era o momento. Ore, e a resposta foi clara: não vá. Fui até a casa do meu amigo para avisar que não poderia acompanhá-lo, levando os alvos que ele tinha me pedido. Quando cheguei, ele insistiu: você já está aqui, por que não vai? Eu não queria explicar que Deus tinha me dito para não ir, afinal, quem acreditaria? Mas a convicção era tão forte que não tive escolha. Não posso, repeti, enquanto ele me olhava com uma mistura de decepção e incredulidade. Naquele momento, não importava o que ele pensava. O que importava era obedecer. Eu não queria que nada me distraísse, porque ele podia não ouvir. Era um dos meus amigos mais próximos há anos, e não queria que ele me desviasse do que eu sabia que precisava fazer. Apenas confie em mim, pedi. Eu não posso ir, explico depois, mas agora preciso ir para casa. Ele assentiu, resignado, e eu saí com um peso no peito, uma tristeza estranha por não ter conseguido convencê-lo. Mas a obediência não era sobre convencer ninguém, era sobre responder a um chamado que só eu podia ouvir. Cheguei em casa, troquei de roupa por algo mais confortável e me deitei para aquele cochilo pós-igreja que sempre me deixava meio grogue. Mas, antes que conseguisse relaxar, a voz voltou: vá ao mercado. Procure o homem. Revirei os olhos mentalmente. Odeio mercados. Odeio a luz fluorescente, o barulho das caixas registradoras, as filas intermináveis. Já tinha ido 2 dias antes. Isso não pode ser o senhor, resmunguei, tentando racionalizar. Ele não me mandaria fazer algo tão mundano. Mas a convicção não passava. Era como se cada minuto que eu adiasse fosse um ato de rebeldia. Se não fui ao estande de tiro, por que parar agora? Questionei a mim mesmo. Com um suspiro, levantei, vesti as roupas de novo e saí. No estacionamento, a dúvida ainda me acompanhava. E agora? O que faço? Perguntei em pensamento. A resposta veio clara: ande pelo mercado por 10 minutos. Você vai encontrá-lo. Olhei para o relógio, 13h40. Tá bom, murmurei, entrando no supermercado como se fosse uma missão secreta. Comecei a vagar pelos corredores, os olhos vasculhando rostos, chapéus, qualquer coisa verde. Até que vi uma mulher negra com um lenço verde na cabeça. Deve ser ela, pensei, tentando me convencer. Mas a voz corrigiu na hora: não. Um homem. Barba. Chapéu verde. Respirei fundo e continuei. 7 minutos se passaram. Então, avistei um homem sem barba, mas com um chapéu verde. É ele? Duvidei. Não era. Meus fones de ouvido, pequenos demais para minhas orelhas, não paravam de cair, me distraindo. Continuei andando, até que a voz me fez parar de repente. Para aqui. Estava no corredor das geleias, ao lado da Nutella e da manteiga de amendoim. Finja que está olhando os produtos, a voz instruiu. Não seja estranho. Fiz o que me foi dito, fingindo interesse nos rótulos, até que ouvi: olhe para a esquerda. Ele estará ali. Meu coração disparou. Virei lentamente a cabeça, passando os olhos pelas prateleiras de geleia, pelo corredor seguinte, até que, entre as pessoas, lá estava ele, um homem com barba e um chapéu verde. Meu Deus, deixei escapar em voz alta. Era real. Era exatamente como tinha sido descrito. Será um anjo? Um mensageiro, pensei, atordoado.
O que eu faço agora? A voz respondeu, espere. Esperei. Agora ande até ele e diga olá. Engoli em seco. O corredor estava cheio de gente, e a ideia de me aproximar de um desconhecido assim, do nada, me deixava constrangido. Mas, no instante em que comecei a andar, as pessoas ao redor simplesmente saíram. Como se uma mão invisível as tivesse afastado. Fiquei sozinho no corredor, caminhando em direção a ele. Quando levantei os olhos, foi o homem quem falou primeiro. E aí, como está indo suas compras? Fiquei sem palavras. Tá, indo, gaguejei. E as suas? Ele sorriu. Ah, só dando uma olhada mesmo. Conversamos por uns 8 segundos, um papo banal, sem sentido, até que uma mulher o chamou de outro corredor. Ei, amor, achei o que você queria. Ele respondeu já vou, e se afastou. Fiquei parado ali, confuso. Deus, achei que ia receber algo dele, reclamei em pensamento. O que foi isso? A resposta veio na mesma hora, você recebeu. Como assim? Perguntei, frustrado. Então, lembrei que ele estava perto das barras de proteína. Peguei uma aleatoriamente, paguei, antes de entrar no carro, orei, o que foi aquilo, senhor? A voz respondeu com uma clareza que me arrepiou, eu só queria que você soubesse, sem sombra de dúvida, que sou eu quem está falando com você. Você duvida às vezes, mesmo buscando me ouvir. Mas é assim que eu sou. É assim que eu me revelo. No mesmo instante, comecei a ouvir um audiobook que estava ouvindo mais cedo. A gravação parou de repente e pulou para o próximo capítulo. E o que começou a tocar? Uma passagem sobre Moisés, Elias e outros profetas, homens que, pela fé, tiveram que acreditar em promessas divinas antes mesmo de vê-las se cumprir. É isso, entendi. É sobre confiar antes de entender. No dia seguinte, contei essa história para uma amiga. Enquanto falava, de repente me lembrei de um sonho que tivera na noite anterior, um daqueles sonhos vívidos, quase reais. Nele, eu estava no céu. Não era a primeira vez que sonhava com isso, já tivera visões do retorno de Jesus, do fim dos tempos, de tribulações. Mas esse era diferente. Era como se estivéssemos em uma grande recepção, uma festa celestial. Todos os homens usavam ternos impecáveis, as mulheres, vestidos longos e elegantes. Era como um baile em um salão de mármore, e todos aguardavam ansiosos. De repente, a campainha tocou. Ele chegou, alguém gritou. As pessoas correram para a porta, empolgadas, como se estivessem esperando por um ente querido há muito tempo. Eu fiquei para trás, caminhando devagar, até que vi um homem voltar correndo, os olhos brilhando, sem fôlego. Você ouviu? Perguntei. Ele só conseguiu balançar a cabeça, emocionado demais para falar. Como ele era, insisti. E ele respondeu, ofegante, ele parecia 2 pessoas. Não entendi na hora. Mas agora, lembrando do sonho, tudo fez sentido. O homem do mercado, o mesmo da barba e do chapéu verde, era o mesmo que eu tinha visto no sonho. A mesma pessoa. Se eu não tivesse obedecido, percebi, nunca teria visto o que Deus queria me mostrar. Ele estava trabalhando fora do tempo. Me deu um vislumbre do futuro para que eu confiasse no presente. E não parou por aí. Durante a pandemia, quando muitas igrejas fecharam, havia uma que continuou aberta, uma pequena comunidade que eu frequentava. Lá, havia um homem, com barba e um chapéu verde. Contei a ele a história e perguntei, irmão, você já esteve em Nome do Mercado em cidade, por volta das 2 da tarde, há um ano atrás? Ele franziu a testa, pensativo. Na verdade, sim. Minha esposa e eu passamos por lá uma vez, acho que foi por volta dessa hora. Meu coração quase parou. Foi você, disse, sem conseguir conter a emoção. Foi você quem eu encontrei. Ele sorriu, sem entender direito, mas eu sabia. Deus não apenas me dera uma confirmação, ele me mostrará que sua mão estava em cada detalhe, que ele conhecia o fim desde o princípio. E que, às vezes, a obediência não é sobre grandes feitos,
mas sobre dizer sim o mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando o caminho parece um corredor de supermercado. Mesmo quando tudo que você recebe é um polar e uma barra de proteína. Porque, no fim, o que importa não é o que você ganha, mas quem você encontra no processo. Entendi na hora que Deus estava falando diretamente com ele. Aquela imagem não era aleatória, era um retrato exato do que estava acontecendo em seu coração. O canteiro de obras, as máquinas, o movimento em círculo ao redor de um buraco profundo. Tudo aquilo representava o trabalho árduo, a escavação de alicerces, a necessidade de mãos dispostas a colaborar. Ele não estava apenas construindo um ministério, estava cavando até encontrar a rocha firme, o lugar onde Deus queria firmar os pilares daquilo que ele mesmo havia sonhado. E ali, naquele momento, o homem percebeu que não estava sozinho. Que o próprio Deus tinha enviado alguém para confirmar: eu estou aqui. Eu vejo você. Eu sei exatamente onde você está e para onde está indo. Não era coincidência que, entre tantas pessoas, ele tivesse sido direcionado àquele quarto de oração. Não era acaso que, entre tantos servos, Deus tivesse escolhido 2 pessoas específicas para receber aquela visão e transmiti-la. Era propósito. Era cuidado. Era a mão de Deus movendo-se nos detalhes que muitos chamariam de pequenos, mas que, para ele, eram gigantescos. Isso me faz pensar em como muitas vezes subestimamos os meios pelos quais Deus fala. Esperamos um trovão, uma voz audível, um sinal inegável, e ele, em sua infinita criatividade, escolhe usar uma imagem de máquinas de construção, um versículo que surge na mente no momento certo, ou até mesmo o testemunho de um desconhecido em um corredor de supermercado. A questão não é como ele fala, mas se estamos dispostos a ouvir. Se estamos com o coração aberto o suficiente para reconhecer sua voz, mesmo quando ela vem disfarçada de algo comum. E é aí que entra a importância de cultivarmos uma vida de sensibilidade espiritual. Não se trata de buscar experiências sobrenaturais a todo custo, mas de treinar nosso espírito para discernir a presença de Deus nos lugares mais inesperados. Às vezes, isso significa silenciar o barulho da mente, aquelas vozes que dizem: isso não faz sentido. Como Deus falaria assim? Isso é só minha imaginação, e simplesmente confiar. Outras vezes, significa agir com base no que recebemos, mesmo que pareça insignificante. Porque, no fim das contas, a obediência não é sobre a grandiosidade da tarefa, mas sobre a disposição de dizer sim quando Deus sussurra. No caso desse homem, a palavra que ele recebeu não era apenas uma confirmação, era um convite. Um convite para perseverar, para não desistir no meio da escavação, para confiar que, mesmo quando o buraco parece profundo demais, Deus já está trabalhando nos bastidores. E isso me lembra de algo que aprendi ao longo do tempo: Deus não desperdiça nossas lutas. Cada incerteza, cada espera, cada momento em que nos sentimos como se estivéssemos cavando sem ver resultado, tudo isso tem um propósito. Ele usa até mesmo nossas dúvidas para nos ensinar a depender dele. No ministério de cura em que sirvo, vejo isso o tempo todo. Pessoas chegam carregando fardos que parecem impossíveis de serem levantados, doenças crônicas, traumas profundos, vícios que as aprisionam há anos. E, na maioria das vezes, não é uma oração de 5 minutos que traz a libertação. É um processo. É Deus trabalhando em camadas, removendo uma dor de cada vez, restaurando uma parte da alma que estava quebrada. Às vezes, a cura vem instantaneamente, outras, ela é gradual, como a construção de um edifício, tijolo por tijolo. Mas o que importa é que ele nunca desiste de nós. E é por isso que acredito tanto no poder da oração no Espírito. Quando oramos em línguas, não estamos apenas falando palavras desconhecidas, estamos nos alinhando com o coração de Deus. Estamos dizendo: Pai, eu não sei como orar por essa situação, mas o Senhor sabe. Então, tome o controle. Fale através de mim. Use-me como seu instrumento. É um ato de rendição. E é nessa rendição que acontecem os milagres. Naquele dia, com o homem da construção, não foi diferente. Deus não precisava de nós para realizar algo grandioso, ele poderia ter falado diretamente ao coração dele. Mas escolheu nos incluir no processo. Escolheu nos dar o privilégio de sermos parte da sua obra. E isso, para mim,
é uma das maiores lições. Deus não nos usa porque precisa de nós, mas porque nos ama. Ele nos convida a participar do seu plano não por falta de opções, mas porque quer compartilhar sua glória conosco. Então, quando alguém pergunta como posso ouvir a voz de Deus, a resposta é simples, mas não é fácil. Esteja disposto. Disponha seu tempo, seu coração, sua mente. Esteja aberto para ouvir, mesmo que a mensagem venha de forma inesperada. E, acima de tudo, obedeça. Porque, no fim, a maior evidência de que estamos no caminho certo não é a clareza do que virá, mas a certeza de quem está nos guiando. Reconhecer essa conexão com Ele. E é justamente nesses momentos que percebemos como Deus se revela de maneiras concretas. Quando servimos na igreja, por exemplo, não é apenas sobre realizar tarefas, mas sobre criar espaço para que Ele fale através do nosso serviço. A oração, então, se torna um hábito vivo, não por obrigação, mas porque reconhecemos que é o canal pelo qual Ele nos prepara para o que está por vir. Eu sempre digo que Deus é fiel em nos mostrar os sinais, porque não fomos feitos para viver na escuridão. A Bíblia nos lembra que, embora o dia do Senhor venha como um ladrão na noite, isso não se aplica a nós, que somos filhos da luz. Não devemos ser pegos de surpresa, porque Ele nos alerta, nos orienta e nos capacita. E é por isso que precisamos de pessoas com dons de fé, de cura, de ensino, de profecia, pessoas que estejam sensíveis ao mover do Espírito, prontas para agir quando os tempos exigirem. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de nos prepararmos ativamente, cultivando esses dons em oração e serviço. Se você quiser acompanhar mais sobre esse assunto, pode me encontrar no YouTube, no canal Eliot3, o nome é escrito como ELLIOTT seguido de 3. Também estou no Instagram e no TikTok como Eliot_Tetreat. O propósito do meu trabalho é simples. Vivemos em dias decisivos, e meu desejo é que cada um de nós desenvolva um relacionamento genuíno com Deus. Não importa o que aconteça ao nosso redor, no fim, o que realmente importa é essa conexão com Ele. Espero que, através do que compartilho, você seja inspirado a buscar sua própria intimidade com o Senhor. E, para encerrarmos, quero lembrar que Deus não apenas deseja manifestar seus dons através de nós, mas também quer atrair pessoas a si por meio de sinais, maravilhas e libertação. Por isso, peço licença para orar por você agora, pedindo que o Senhor revele sua vontade e desperte em seu coração o desejo de viver plenamente os dons que Ele já colocou em você. Pai, agradeço-te pela tua fidelidade, pelo teu amor incondicional e pela tua generosidade. Obrigado por nos reconciliar contigo e por abrir um caminho direto ao teu trono. Hoje, pedimos que cada pessoa que nos ouve se aproxime desse trono com ousadia, movida pelo teu Espírito. Que não busquem apenas uma religião, mas um relacionamento verdadeiro e íntimo contigo. Senhor, tu disseste que não há amor maior do que dar a vida pelos amigos, e nós queremos ser teus amigos, entregando-te as nossas vidas por completo. Pedimos que acendas em cada coração um fogo, um desejo ardente de te conhecer mais. Que eles não se contentem com pouco, mas busquem os dons que tu preparaste para eles desde o ventre materno. Dá-lhes fé para pedir, coragem para crer e sensibilidade para reconhecer o teu mover. Que vejam com os teus olhos, ouçam com os teus ouvidos e caminhem com a tua direção. Senhor, também oramos por aqueles que estão enfrentando traumas, ansiedade ou qualquer tipo de opressão. Que experimentem a tua cura e libertação em nome de Jesus. Tu és o Deus que liberta, que restaura e que reina soberano. Nós te agradecemos porque, mesmo em meio às tempestades, tu estás no controle. Que cada um de nós seja um instrumento nas tuas mãos, pronto para manifestar os teus dons e cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, amém.